Capítulo 11. Eu sei que não sei nada. Tendo aprendido oficialmente como ler e escrever, Lit praticava todos os dias. Enquanto sua família o considerava um gênio, ele sabia melhor que ninguém que precisava praticar muito para memorizar apenas 21 letras e 10 números. Lit não se sentiu muito brilhante. Golpeando o ferro enquanto ainda estava quente, ele pediu a Haas que esculpisse para ele uma régua de madeira, com 50 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura e largura. Na frente, ele havia gravado todo o alfabeto, atrás, os números. Era a embreagem de Lit durante a lição de casa, uma ferramenta necessária para que ele estivesse livre de praticar a qualquer momento sem incomodar os pais. Haas ainda estava nas nuvens, então não fez nenhuma pergunta sobre os tamanhos estranhamente grandes que Lit pedia. Ele poderia facilmente torná-lo muito mais fino e mais curto, facilitando o transporte. Mas Lit recusou a proposta, implorando para que ele cumprisse seu desejo. Lit não sentia falta do olhar hostil de Opal toda vez que alguém o chamava de gênio. Ele tinha que ter certeza de que não seria fácil quebrar ou desaparecer por acidente. Também era o pretexto perfeito para sempre carregar algo em que ele pudesse praticar magia espiritual. Quando o tempo finalmente melhorou, Elina decidiu que era um momento perfeito para Tista ser atendida por Nana. Com todo o frio e o vento naqueles últimos dias, não importa quanto esforço Haas e Orpal tivessem feito na manutenção da casa, ainda havia sido meio complicado. Tista estava tossindo o suficiente para Elina estar seriamente preocupada com ela. Então, ela pegou o carrinho de mulas e levou Tista e Lit para a vila de Lutia. O mau tempo durara muito e o trabalho agrícola acumulado precisava da ajuda de todos para terminar antes que outra onda de gelo chegasse. Ela teve que trazer Lit, ele era pequeno demais para ser deixado em paz. Depois de enchê-los com as roupas mais quentes que tinham, a viagem começou. Lit estava realmente feliz, foi a primeira vez que ele viu o mundo fora dos limites da fazenda. Havia muito que ele poderia aprender com essa experiência. Na estrada, eles foram incomodados mais de uma vez por grapes perdidos. Eles eram insetos vespas com uma picada venenosa no final do abdômen. Comparadas às vespas da terra, elas eram muito mais peludas e azuis em vez de amarelas. Porque, em nome da grande mãe, eles ainda estão por aí. Elina reclamou. Eles deveriam estar dormindo durante o inverno. Um Graat era particularmente teimoso e, apesar de toda a enxurrada, continuava voltando até chegar muito perto de Tista para conforto. Lit bateu as mãos com força, sentindo completamente a falta. Ele ainda era ágil como um tijolo, mas sua magia espiritual não era. Ele já havia atingido um raio de efeito de 10 metros, 32,8 pés, de modo que o Graat era esmagado sem esforço. Lit mostrou a presa com orgulho. Não se preocupe, irmã mais velha, eu sempre protegerei você. Depois de abraçá-lo, Tista ficou realmente curiosa sobre o inseto morto, mas Elina ainda estava preocupada com o veneno. Então, depois de jogá-lo fora, eles retomaram a viagem. Quando eles viram Lutia, muitas das dúvidas de Lit foram esclarecidas. Não era apenas a família dele, toda a vila parecia um daqueles desenhos da primeira Idade Média que ele vira nos livros de história. Não havia sinal de nenhuma tecnologia complexa. Mesmo um moinho de vento ou um moinho de água seriam considerados uma maravilha da ciência. Quando Lit perguntou a Elina sobre a vila, ela explicou que apenas artesãos, estudiosos e comerciantes moravam lá. O resto da população vivia em suas próprias fazendas, cuidando dos campos e criando gado. Lutia consistia em algumas dezenas de casas de madeira de 1 ou 2 andares, bem espaçadas entre elas. Nem mesmo um foi feito de pedra ou tijolos. Também não havia nenhum tipo de pavimento de estrada. O espaço entre as casas era como o caminho para a vila, terra nua e lama. Das placas penduradas do lado de fora dos prédios, ele viu um ferreiro, uma taberna e uma alfaiataria. A padaria não precisava de nenhum sinal ou propaganda. O delicioso cheiro que saía da chaminé era suficiente para deixar todos os transeuntes com água na boca. O golpe de fome de Lit com tanta força que ele já sabia o que teria sonhado naquela noite.
Quando chegaram à casa de Nana, Lee ficou surpreso ao perceber que era maior que a deles, mas Elina havia lhe dito mais de uma vez que Nana morava sozinha. Aos olhos dele, isso significava que ela era de uma família rica ou, mais provavelmente, a cura era um negócio lucrativo. Lee decidiu que ele tinha que dominar a magia da luz o mais rápido possível. A porta estava aberta e, dentro de Lee, sentiu a sensação familiar da sala de espera de um médico. No interior, havia uma única sala enorme que cheirava a ervas medicinais e incenso. No final da sala, à esquerda, havia uma porta, provavelmente levando ao quarto de Nana. À direita, havia uma enorme cortina larga, atrás da qual Nana estava visitando e tratando os pacientes. O resto do espaço estava cheio de bancos e cadeiras, e muitos deles já estavam ocupados. Parecia que muitas famílias haviam decidido usar o bom tempo. Elina removeu toda a roupa extra de seus filhos antes de instruí-los a ficar quietos e não incomodar os outros. A sala de espera estava cheia de mães entediadas, e logo Elina entrou na conversa, compartilhando suas experiências e conselhos com elas. Lee podia passear imperturbável. As mulheres estavam muito ocupadas mantendo seus filhos sob controle para perceber sua existência. A sala estava vazia e desinteressante, mas assim que se aproximou da cortina, tropeçou em um tesouro. Ele encontrou um pequeno armário aberto, cheio de livros sobre magia. Talvez neste mundo seja o equivalente a um médico que detém seus diplomas e mestres. Muitos dos títulos eram específicos sobre um elemento ou sua aplicação, mas um chamou sua atenção imediatamente. Tinha o básico da magia escrito na capa. Depois de verificar que ninguém estava prestando atenção nele, ele a pegou e começou a ler. Eu tenho apenas 3 anos de idade. Posso pedir perdão melhor do que a atitude de permissão. Lee então se moveu para um canto, dando as costas para a cortina na esperança de passar despercebido o maior tempo possível. Era claramente um livro para iniciantes, então ele pulou a introdução, indo direto para a descrição dos elementos. Lee descobriu que a mágica da água não era apenas conjurar e manipular a água, mas também permitia ao usuário baixar a temperatura de qualquer coisa. Qualquer aprendiz de magia deveria ser capaz de gerar gelo e usá-lo como meio de ataque e defesa. A magia do ar também tinha uma habilidade que ele nunca levara em consideração. O pico mais alto da magia do ar era o controle do tempo, mas mesmo no nível básico um mago podia gerar raios. O fogo e a terra eram simples como ele os imaginara o tempo todo, então ele se mudou para os 2 últimos elementos. Durante a leitura, ficou claro para ele que, por causa da magia, quem havia escrito o livro não tinha ideia do que era anatomia. O livro falava sobre a importância de manter uma ferida limpa, não havia uso de termos como desinfecção ou sepse, então ele mal encontrou termos médicos desconhecidos. Lee ficou estupefato ao descobrir que luz e escuridão eram explicadas juntas, em vez disso, em capítulos separados. Segundo o livro, ambos os elementos eram o pão e a manteiga de qualquer curandeiro. A magia das trevas poderia ser usada como arma, mas não foi explicada em detalhes. O autor foi muito claro, enfatizando o fato de que ele não era um lutador e que os iniciantes nunca deveriam morder mais do que podiam mastigar. Então ele começou a explicar que a magia das trevas não era boa nem ruim, apenas um elemento como os outros. Era uma ferramenta inestimável para um curandeiro, pois permitia limpar feridas, ferramentas ou até fumigar casas de ratos e insetos para evitar a propagação de doenças. Além disso, era a única maneira de se livrar dos parasitas que haviam crescido dentro do paciente, uma vez que a magia da luz permitiria ao curador detectar sua presença, mas não lhes causaria dano. Luz e escuridão funcionaram melhor quando usadas juntas. A especialidade mágica da luz era a capacidade de perceber as forças da vida e examiná-las em busca de anomalias. Também permitiu corrigir essas anomalias e garantir uma recuperação instantânea da maioria das doenças. Restaurar ossos quebrados foi mais difícil e foi explicado em outro capítulo. Lee se sentiu incrivelmente ignorante e estúpido. Ele poderia ter descoberto a maioria dessas propriedades elementares por conta própria, se não estivesse cego por sua superstição de mente estreita.
Como eu poderia ter sido tão idiota? Eu moro aqui há mais de 3 anos e ainda estou pensando como se fosse um videogame com regras e níveis fixos. A escuridão é má e a luz é santa ou algo assim. Não, isso é a ciência, caramba, a mesma que estudei por toda a minha vida. Se a magia do fogo está convertendo mana em calor, a magia da água nada mais é do que converter mana em frio, condensando a água na atmosfera e transformando-a no estado líquido. Tão óbvio, é como um maldito ovo de Columbus. Ele estava prestes a virar a página e aprender sobre a cura de ossos quebrados quando uma mão firme apertou seu ombro, prendendo-o no lugar. Isso não é um brinquedo, jovem. Eu realmente espero que você não o tenha danificado, caso contrário sua família terá que pagar caro por isso. Capítulo 12, Aprendendo o Ofício. Lita estava tão absorto lendo para esquecer onde estava, jogando a cautela ao vento. Quando Nana o pegou em flagrante, ele ficou surpreso o suficiente para gritar. Eu pensei que conhecia todos os patifes, mas não reconheci esse. Qual é o seu nome, garoto? Lit. Qual é o seu? Ele respondeu enquanto olhava para os filhotes. Nana agora estava mais curiosa do que zangada. Lit. Você quer dizer o pequeno diabrete de Elina? Não é de admirar que seu rosto seja novo para mim. Você era apenas um recém-nascido na última vez que te vi. A presença de Nana fez a conversa parar. Algumas mulheres queriam perguntar quanto tempo até a sua vez. Outras estavam apenas curiosas. Elina pulou da cadeira, se desculpando em nome de Lit. Não há necessidade de pedir desculpas, Elina. Nana disse. Nenhum dano, nenhuma falta. O pequeno diabrete não danificou o livro enquanto brincava com ele. Sim, mãe, não há necessidade de se desculpar. Lit odiava quando alguém falava dele como se ele não estivesse lá. E eu não estava brincando, estava apenas lendo leitura. Jovem, quantos anos você tem? 3 anos ou mais. Se isso é uma piada, não é engraçado. Eu nunca esperei que um dos filhos de Elina fosse tão mentiroso. Ele não está mentindo. Durante a última tempestade, Lit ficou entediado, então pediu ao pai para ensiná-lo a ler, escrever e contar. Aqui está a prova. Elina entregou a Nana a régua de madeira. A refutação de Elina pegou-o de surpresa, ela percebeu ter atingido um nervo. Depois de estudar a régua, Nana teve que admitir que era uma ferramenta de aprendizado inteligente. Diga ao seu marido que isso é realmente uma boa ideia. Ele poderia vendê-lo ao professor Avel. Nunca é demais ter dinheiro extra. Elina não a deixou mudar de assunto, até que ela se desculpou por chamar o filho de mentiroso. Haas não inventou. Lit inventou, para que ele pudesse estudar sozinho sem incomodar ninguém. Nana ficou abalada com todas aquelas revelações repentinas. Seu orgulho queria evitar se desculpar, mas insinuar que Elina também estava mentindo na frente de todas aquelas pessoas teria prejudicado a reputação de toda a sua família. Então, rapaz, quanto é 7 vezes 6? 42. Nana pegou o livro das mãos de Lit. Depois de abrir uma página aleatória, ela o devolveu. O que está escrito lá? Comece do topo da página. Lit suprimiu um sorriso. A primeira coisa a entender enquanto estuda mágica é que é apenas uma ferramenta. Qualquer um pode usá-la, mas poucos podem realmente usá-la corretamente. Na verdade, ok, isso é o suficiente. Eu lhe devo um pedido de desculpas, Lit. No entanto, ela disse enquanto olhava para Elina. Parece que seu filho é realmente abençoado pela luz, querida. A sala estava mais uma vez retumbante com as conversas, mas desta vez todos estavam discutindo o mesmo tópico. O que Nana quer dizer com abençoado pela luz? Isso não é apenas um conto de fadas? Eu queria que meu filho fosse tão esperto. Toda manhã, apenas enviá-lo para a escola é uma guerra de desgaste. Sem mencionar a obtenção de alguns resultados reais. Esses foram os comentários mais comuns. Lit continuou batendo no ferro enquanto ainda estava quente. De repente, ele percebeu que ignorou a palavra emprestar. Levar comigo por algum tempo. Vou devolvê-lo como está. Prometo. E o que você faria com isso? Você já pode usar magia. A resposta de Nana normalmente teria sido bem diferente, mas ela já tinha surpresas suficientes para o dia e não podia suportar mais sarcasmo ou ceticismo.
Sim, eu posso, Lit respondeu antes de perceber seu erro. Eu sou um idiota. Acabei de estragar meu disfarce. Anos de planejamento cuidadoso, arruinados por essa minha grande boca. A única coisa que posso fazer é controlar os danos sério. E o que você pode fazer? Sim, Lit. O que você pode fazer? Elina repreendeu. Seu pé direito estava batendo furiosamente no chão, irritado. Lit sabia que ele estava com problemas. Eu posso fazer mágica de tarefas de vento e água, ele disse com um tom de desculpas baixo, enquanto olhava para seus próprios sapatos. Sinto muito, mãe, eu sei que você me proibiu de usar mágica. Mas todo mundo na casa sempre a usa, e eu estava tão entediado. As conversas aumentaram em volume. Elina estava realmente brava, mas não podia repreendi-lo em público. Não quando eles estavam olhando para eles com admiração. Nana parece realmente impressionada. Talvez este seja um momento decisivo na vida de Lit. Se ela o tomar como aprendiz, poderíamos ter um curandeiro em nossa família. Não posso arruinar esta oportunidade. Então, ela ficou em silêncio, imaginando o futuro do filho. Você poderia me mostrar? Nana perguntou, sorrindo pela primeira vez. Por 1 centavo, por 1 libra. Aqui vai tudo, Lit pensou. Breza. Lit girou o dedo médio e indicador 2 vezes, criando tantos pequenos redemoinhos que ele costumava varrer rapidamente a sala. Ele fingia perder o controle de tempos em tempos. Seu objetivo era impressionar, não gabar ou assustar as pessoas. Oh. Nana riu com admiração. Ela podia ver mais e mais dela no pequeno diabrete. Nana também tinha sido uma pirralha precoce. Quando ela tinha a idade dele, seu talento era melhor, mas Lit ainda era um espetáculo. Geralmente, os homens eram menos talentosos em magia, uma vez que as mulheres com sua prerrogativa de dar à luz eram naturalmente mais afinadas com a força vital do planeta. Alguns chamavam isso de energia mundial, outros simplesmente chamavam de mana. Além disso, os meninos do campo eram geralmente cabeças duras, mais inclinados a trabalhos pesados nos campos ou nas forças armadas do que gastando anos em livros. Agora eu quero que você faça uma coisa por mim. Você disse que pode conjurar água, certo? Lita sentiu em resposta. Agora peça água, não importa quão pouco. Mas então, você não deve deixá-la cair. Você deve fazê-la flutuar assim. Uma esfera perfeita de água do tamanho de um punho apareceu a meio metro da mão aberta de Nana. Lit não conseguiu entender o porquê de um pedido tão específico, mas ele cumpriu. Jorum. Ele conjurou menos de um copo de água, mantendo sua forma irregular e estável. Lit não podia se dar ao luxo de mais erros, seu foco chegou ao ponto de tentar convencer sua falta de controle. A água flutuou por 3 segundos antes de cair. Mas, em vez de bater no chão, começou a flutuar novamente, tornando-se outra esfera perfeita que orbita em torno do feitiço de Nana, como a lua faz em torno da Terra. Lit ficou pasmo. Não pelo controle de Nana no fluxo de mana, ele já era capaz de fazer o mesmo, se não melhor. Ele não conseguia desviar os olhos do espetáculo à sua frente. Ambas as esferas de água giravam constantemente sobre si mesmas, refletindo tudo ao seu redor. Eles capturavam a luz do sol, transformando-a em brilhos de arco-íris. Lit sempre viu a magia como uma força a ser reconhecida, uma ótima ferramenta para construir seu futuro. Mas ele nunca pensou nisso tão bonito. Pela primeira vez em mais de 3 anos, ele não estava mais fingindo. Ele ficou simplesmente surpreso, olhando as luzes dançantes, enquanto as lembranças de sua antiga vida inundavam sua mente. De repente, lembrou-se de todas as horas que passara quando criança, escondido no planetário junto com seu irmãozinho Carro. Eles sonhavam em se tornar astronautas, fugir para as estrelas onde ninguém jamais os machucaria novamente. E assim, sua dor voltou, mais forte do que nunca, lutando contra a alegria. A dor pela perda o dominou, as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Lit, você está bem? A voz de Elina o acordou de seu estupor. Percebendo quão fraco ele se permitiu ser, Lit sentiu-se profundamente enojado. Água é apenas água, não é preciso ficar mole durante um mísero show de luzes.
Soldado e siga o plano. Lit se preparou para selar todos os sentimentos que ele considerava inúteis. Eu acabei de me machucar, ele pensou. Sim, mamãe, estou bem. Acabei de me emocionar com magia da velha senhora. Meu nome é Inéria, Lit. Mas todo mundo me chama de Nana porque Nana. Nana era geralmente um termo carinhoso usado para a avó da família. Veja, quando eu ainda era jovem, todos me chamavam pelo meu nome. Mas então o tempo passou e eu ajudei tantas crianças a entrar neste mundo que começaram a me chamar de mamãe. Depois de mais tempo, esses filhos tiveram seus próprios filhos e começaram a me chamar de Nana. Ela bagunçou os cabelos de Lit. Eu tenho uma proposta para você. Agora você é muito pequeno, mas quando você completar 6 anos de idade, em vez de ir para a escola junto com aqueles idiotas, pode vir aqui. Em vez disso, você pode ler esses livros o quanto quiser e talvez você possa aprender um ofício. Meu. Lit inclinou a cabeça, fazendo de bobo. Eu não sei, você não parece legal. Eu gostaria dos livros, no entanto, ele respondeu enquanto se escondia atrás da mãe, apenas metade do rosto visível atrás das pernas dela. Elina não sabia se ria ou chorava. Seu sonho se tornou realidade, mas Lit não entendeu o que estava recusando. Por favor, desculpe-o, Nana. Ele tem apenas 3 anos, não faz ideia do que está dizendo. Ele nem sabe a importância do aprendizado. 3 anos de idade, Nana repetiu. É quase bom demais para ser verdade. Mas você está certo, se ele tivesse que escolher entre ouro e brinquedos, provavelmente escolheria o último. Teremos essa conversa novamente daqui a 3 anos. Ela se ajoelhou, olhando Lit diretamente nos olhos. Se você não se tornar burro como todos os outros garotos desta vila, eu o considerarei meu aprendiz. Se você ainda estiver interessado em magia e livros, é claro, Lit assentiu, pegando o vestido da mãe, procurando por proteção. Sua aparência fraca e assustada escondeu sua raiva interior. 3 anos. Eu poderia ter morrido de fome a essa altura. E tudo por sua causa, bruxa gananciosa. Ele estava tão cansado de estar com fome que queria mordê-la por frustração. Acalme-se, Derek, e lembre-se de todas as suas lições. Absorva tudo e fique mais forte, porque apenas a força o libertará. Somente o poder manterá sua família segura. Continua no próximo